Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai treinar um pouquinho o conceito de inércia, primeira lei de Newton, tá? Aliás, se você não está muito lembrando, seria legal, antes de você ver essa aula de exercícios, você dar uma olhadinha na aula que é imediatamente anterior a essa, que é primeira lei de Newton, princípio da inércia. Então, eu vou resolver com vocês agora 3 exercícios. O primeiro, pessoal, acompanha aí na sua tela, ele fala o seguinte: a primeira lei de Newton, inércia, né, afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, em outras palavras, a resultante é zero, o mesmo o quê? Bom, o que a gente sabe aí da primeira lei de Newton? Que ela, aliás, serve para explicar para a gente o que acontece quando a resultante das forças é zero. E o que a gente sabe? Que quando a resultante é zero, existem 2 possibilidades. Ou o corpo está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme. O fato é que, tanto parado como em MRU, o corpo possui velocidade constante. Então, analisando aqui as alternativas, alternativa A, terá um movimento uniformemente variado? Não. Alternativa B, apresentará velocidade constante? Sim. C, apresentará velocidade constante em módulo, mas a direção pode ser alterada? Não. É o vetor velocidade que é constante. Então está errada C também. D, será desacelerado? Não, a velocidade será constante. E, apresentará um movimento circular uniforme? Não. Alternativa B de bola é a correta para essa primeira questão. Ok? Agora, pessoal, vamos ver a segunda questão, que ela fala o seguinte: uma pessoa, tentei desenhar uma pessoa pelo menos, ficou parecido com o Davi Luiz até, né? Bonitinho ele. De massa igual a 80 kg, encontra-se em repouso, em pé sobre o solo, pressionando perpendicularmente uma parede, com uma força de magnitude igual a 120 newtons, como mostra a ilustração a seguir. Ele pergunta para a gente, né, a melhor representação gráfica para as distintas forças externas que atuam sobre a pessoa está indicada em qual alternativa? Muito bem, pessoal. Vamos pensar nas forças que estão atuando aí sobre o nosso Davi Luiz? O que a gente tem aqui, ó? Peso, que é a atração entre a Terra e ele, né? Então, você marca o peso aqui vertical para baixo, tá certo? O que mais que você tem? Você tem aí uma normal, lembra que normal é força de empurrão, e o cara aqui, no caso, ele está empurrando o chão para baixo, e aí o chão empurra ele para cima. Então você tem uma normal aqui para cima, com o chão, que eu vou chamar de NC, e você tem também uma normal com a parede, porque ele está empurrando a parede para a direita, e a parede está empurrando ele para onde? Para a esquerda. Então você tem uma normal aqui para a esquerda, que é uma normal com a parede. Tudo bem? Então, gente, será que são só essas 3 forças que estão atuando? Pessoal, a gente tem que lembrar aqui de um detalhe que, aliás, não é nada detalhe, é extremamente importante. Poxa vida, se o nosso amigo está parado, está em repouso, significa, gente, que a resultante das forças tem que ser quanto? Tem que ser 0. E do jeito que as forças estão marcadas aqui, não tem resultante 0. Porque tudo bem, o peso pode anular com esse NC. Mas escuta, se você tem uma força só para a esquerda, esse cara nunca vai poder estar em equilíbrio estático, né? Ele nunca vai poder estar parado aqui. Então, gente, o que acontece aqui é o seguinte: se esse cara está parado e a resultante é 0, obrigatoriamente você tem que ter uma outra força para direita. Nossa, professor, mas que força é essa? No caso, gente, é a força de atrito entre o pé dele e o chão, tá certo? Ó, se você não está visualizando, tenta pensar o seguinte: imagina que você é esse nosso amigo aqui
E imagine que você esteja sobre um piso, sobre um chão, completamente liso. Ora, se você empurrar essa parede do jeito que ele está empurrando, você não vai ficar parado se for liso. Você vai sair escorregando para esse lado. Se ele está parado, é porque o atrito está segurando ele, a tendência do movimento dele é para esse lado, o atrito está puxando para o lado oposto. Mas olha, mesmo que você não tivesse percebido o atrito, ou que você não tivesse muita noção de atrito, gente, tem uma coisa que é mais importante aí, que é resultante zero. O único esquema das alternativas que pode dar uma resultante zero é justamente o apresentado na alternativa C de casa, ok? Então, parado, a resultante é zero. Para que seja resultante zero, essa tem que anular com essa tem que anular com essa, ok? E vamos agora para a nossa última questão desse assunto, que ele fala o seguinte aqui para a gente, ó. Nesta figura, você pode acompanhar comigo aí no lado da tela. Nesta figura está representado um balão dirigível que voa para a direita, em altitude constante e com velocidade v também constante. Olha aí, pessoal, velocidade constante. Aí ele fala que sobre o balão atuam as seguintes forças: o peso P, o empuxo E, a resistência do ar R, e a força M, que é devida à propulsão dos motores. Aí ele fala, assinale a alternativa, que apresenta o diagrama de forças que estão mais bem representadas, as forças que atuam sobre este balão. E aí, pessoal, como é que a gente vai pensar para resolver esse problema? Bom, vamos marcar as forças aqui. Então, você tem aqui o peso do balão para baixo. Você tem também o empuxo, que é a força que sustenta aí o balão, vertical para cima, tá certo? Você tem aí força de resistência contrária ao movimento, né? Você pode ver que ele está indo para a direita, então essa força de resistência ela tem que estar para a esquerda. E você tem a favor do movimento a força dos motores, impulsionando aí o balão para a direita. Só que, pessoal, novamente aqui a gente tem um detalhe que faz toda a diferença. Ele fala no enunciado que a velocidade é o quê? Constante. Gente, velocidade constante nos remete à primeira lei de Newton, princípio da inércia. Se a velocidade é constante, pessoal, a resultante é zero. Então, o que você tem que procurar nas alternativas? Bom, primeiro uma alternativa que mostre peso para baixo, empuxo para cima, M para a direita e R para a esquerda. Mas se você olhar as alternativas, todas elas estão fazendo isso. Então, como que a gente vai saber qual é a correta? A resultante tem que ser zero. Então, gente, o tamanho dessa flechinha para cima tem que ser o mesmo tamanho da flechinha para baixo. Porque o tamanho de um vetor tem a ver com o quê? Com a intensidade, o valor da força. Então, para que tenha resultante zero, essa tem que anular com essa, então tem que ter o mesmo tamanho, mesmo valor, portanto, e essa também tem que anular com essa. Então, essas duas têm que ter também o mesmo tamanho para ter o mesmo valor para poder se anularem. E aí você observando as alternativas, a alternativa que melhor representa isso para a gente é a alternativa B de bola. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima.